Bom, a gente volta a falar sobre a reunião dos governadores que estão cobrando do governo federal um planejamento mais eficaz para a vacinação contra a Covid-19. E sobre isso, mais uma vez, nos atende gentilmente o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Tudo bem, governador? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês do estúdio e todos os ouvintes. Nós é que agradecemos. Governador, aliás, hoje aqui, durante a nossa programação, estávamos discutindo, será que é possível passar por cima da Anvisa para se aprovar uma vacina? Inclusive, o senhor já informou que ingressou no Supremo para ter essa garantia, uma eventual garantia, se a Anvisa demorar muito mais tempo para se aprovar a vacina, já que ontem o ministro Eduardo Pazuello falou em até 60 dias. Eu pergunto, qual é a posição do governo do Maranhão em relação a isso? É possível passar pela Anvisa ou não? Nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.979 de 2020, uma lei deste ano, que permite que haja uma espécie de equivalência entre agências estrangeiras, no caso dos Estados Unidos, Japão, China ou União Europeia, com a Anvisa. A ação judicial que nós propusemos no Supremo Tribunal Federal é para garantir o cumprimento desta lei, como você diz. No caso de haver obstáculos burocráticos ou omissões, nós temos uma espécie de alternativa para garantir a multiplicidade de vacinas disponíveis e, com isso, nós possamos ter uma ação rápida, emergencial pelo menos, tendo em vista a gravidade dos impactos sanitários e econômicos da pandemia do coronavírus. Governador Flávio Dino, agora pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito, governador. Esta lei, ela foi aprovada a toque de caixas, em 24 horas no Congresso Nacional, né? E regulamentou ali o início da pandemia, e eu considero que essa lei, inclusive, pode obrigar a vacinação e obriga, inclusive, a pessoa a fazer exames, entre outros absurdos. Mas ali no momento da pandemia, isso passou no Congresso Nacional e foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. Só que a lei anterior, que teve origem numa medida provisória, o senhor participou, o senhor era deputado, participou desse debate, né, que estabeleceu ali as linhas da Anvisa e mostra claramente que a Anvisa tem poderes para definir a compra de medicamentos, remédios, alimentação, cosméticos e tal. A lei é muito completa e detalha o papel da Anvisa. E essa lei nova, a lei da pandemia, ela não extingue a Anvisa, dá prazos para a Anvisa, né? E eu acho louvável esse trabalho de prefeitos e governadores em discutir os prazos e a aplicação da vacina. A minha pergunta para o senhor é política. O senhor acha saudável fazer essa divisão entre estados e municípios sobre a aplicação da vacina? Acho que não há divisão, há sim o interesse de todos em obter a vacina. A única divisão que eu enxergo é entre aqueles que consideram a pandemia assunto sério e aqueles que tratam como uma gripezinha. Eu acho que essa é a única distinção existente. O que nós queremos é que a Anvisa cumpra seu papel. Eu sou um defensor do Brasil e dos brasileiros. O que nós estamos querendo fazer é com que a lei federal, votada no Congresso e sancionada pelo atual presidente da República, seja cumprida, ou seja, a Anvisa não pode adiar indefinidamente. É claro que temos que examinar a certeza e a eficácia, mas alguém acha que o Butantan não é sério? Alguém acha que a Fiocruz não é séria? Ou que a Agência Sanitária dos Estados Unidos não é séria? Todos sabemos que há corpos técnicos nessas instituições que também são sérias. A nossa preocupação é evitar ingerência política e por isso eu levei o tema ao Supremo para garantir que sim, ou a Anvisa ou um outro órgão possam garantir eficácia e segurança e nós não percamos tempo, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, profissionais de saúde, como outros países do mundo estão fazendo. Não é justo que o Brasil fique para trás por conta de apetites individuais, de preferências ou de antipatias do presidente da República. Ele não gosta do Dória. Problema dele. Ele não gosta do Butantan. Problema dele. Ele não gosta da China. Problema é dele. Se essa vacina servir, ótimo. Esta ou qualquer outra. O que eu quero, particularmente, é que haja muitas vacinas, várias vacinas. Este é o certo, porque são 210 milhões de pessoas. E é hora de resolver isso. Ou o governo federal resolve, ou o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal resolvem.
E, governador, para deixar claro, o senhor já teve conversas com o governador de São Paulo, João Dória, sobre compra da Coronavac para o estado do Maranhão? Seriam quantas doses, por qual valor, e a data de entrega já teria sido combinada também? Eu fiz um pedido ao Butantan emergencial, oficializamos esse desejo, exatamente para os nossos profissionais de saúde, em primeiro lugar. Caso, repito, a vacina seja atestada pela Anvisa ou por um outro organismo apto a certificá-la. E também tenho feito contato com outros laboratórios fora do Brasil, com outras instituições. Se a vacina do Ministério da Saúde, a vacina AstraZeneca, Oxford, chegar, ótimo. O que eu não posso é ficar parado, porque assim como a vacina Sinovac e Coronavac está na fase 3 do Butantan, a vacina AstraZeneca, do Ministério da Saúde, Fiocruz, também está na fase 3. Então, nós não podemos atar o nosso destino a uma só vacina. O governo brasileiro tem que se movimentar em busca de todas as vacinas. Todas. A vacina Pfizer está sendo aplicada já em alguns países. Por que o governo brasileiro não comprou? É uma grande pergunta, porque apostava apenas em uma. Este é o erro que nós temos que corrigir agora, se possível, sob comando do Ministério da Saúde. O ministro Pazuello, infelizmente, tem sido impedido de levar adiante um trabalho sério. Eu acredito que ele quer fazer um trabalho sério, mas é preciso que o governo federal haja com coerência e, ao mesmo tempo, com senso de urgência em relação ao que a população precisa. Governador, o senhor acha que a partir da reunião de ontem é possível que novas vacinas cheguem ao Brasil? Há essa pressão dos próprios governadores em relação ao governo federal? O senhor acha que é possível apressar? O senhor imagina que a data de 25 de janeiro é uma data viável para começar uma vacinação, no caso aqui em São Paulo, como é prometido? Eu não tenho habilitação científica para dizer se a vacina Coronavac, Sinovac é eficaz e segura. Se ela for, claro que 25 de janeiro é possível. O Butantan está dizendo que é possível. O Butantan tem mais de 100 anos. Ou o povo brasileiro não confia no Butantan, que fabrica as vacinas para o Brasil há algumas décadas. Então, eu me baseio na opinião científica de cientistas que estão no Instituto Butantan, que tem mais de 100 anos, 120 anos praticamente. Então, se chegar, ótimo, desde que possa haver esta validação. E, ao mesmo tempo, como disse, creio que o governo brasileiro, além de acompanhar a vacina AstraZeneca, observe o exemplo do próprio Reino Unido. O Reino Unido, que é o país de origem da vacina AstraZeneca, não ficou esperando a sua própria vacina. A vacina Pfizer começou a ser aplicada ontem naquele país. E por que o Brasil vai ficar parado esperando 60 dias, 90 dias, 100 dias? Porque só quer um tipo de vacina por preconceito ideológico e político? Isso é inadmissível. Então, nós queremos, e acho que a reunião foi positiva nesse aspecto. O ministro Pazuello, repito, se ele conseguir tocar o trabalho adiante com o Ministério da Saúde, as coisas fluem bem. Não pode o presidente da República achar que pode receitar remédio e vacina. Ele não entende disso. Então, ele deixa os técnicos da Anvisa tocarem, do Butantan, da Fiocruz, esse é o certo. E ele larga a antipatia dele pelo Dória para lá. Isso é um problema deles, que eles resolvem depois. Isso não pode embaraçar. E por isso que acho que o governador Dória tem agido corretamente, de não ficar esperando a boa vontade individual do presidente da República. Mais uma pergunta, Zé Maria? No popular, demorou. Foi uma boa reunião mesmo e já havia o início dessas conversas lá no início da pandemia entre secretários de saúde e o Ministério da Saúde. Realmente foi uma boa reunião. Depois o ministro Pazuello foi ao Palácio do Planalto, conversou com o presidente e deu declarações ali importantes e que mostra esta intenção de melhorar. Governador, eu queria perguntar sobre a estrutura. O Maranhão tem recursos financeiros para comprar e equipe técnica para desenvolver uma vacinação em massa no seu estado? Nós temos 7 milhões de brasileiros e brasileiras no nosso estado. É claro que isso levaria a um custo aproximadamente de 700 milhões de reais para vacinar todos. É claro que isto não é possível, tanto é que na ação do Supremo Tribunal Federal discuto os impactos da Lei 6259 de 75
porque, obviamente, o plano tem que ser nacional, ou seja, coordenado e executado primacialmente pelo governo federal. O que nós podemos fazer, e repito, faremos, é uma ação supletiva. Mesmo essas doses que eu requeri ao Instituto Butantan, seria para proteger os nossos profissionais de saúde e os nossos idosos, e é claro que eu farei, se for necessário, porque esse é um tema prioritário, na medida que nós estamos cuidando de vidas e também do próprio crescimento da economia, uma vez que não haverá um ciclo sustentável de investimentos públicos e privados para gerar emprego em meio à pandemia. Então, se alguém acha que, de fato, a economia é mais importante, como há esta falácia ideológica por aí, vamos cuidar da vacinação, para que nós possamos superar isto, corrigindo o que foi feito errado em outubro. Volto a dizer, no dia 20 de outubro, o ministro Pazuello foi na direção certa. O Bolsonaro mandou rasgar o acordo no dia seguinte, então nós perdemos 2 meses. Então, que nós possamos agora corrigir, e o certo é que haja uma atuação unificada das autoridades federais e das autoridades dos estados e municípios. É o que nós queremos. Agora, é claro que se isso não houver, vamos buscar alternativas, como fizemos com os respiradores, por exemplo, e outros temas de saúde. O negacionismo não pode embaraçar a que a vacina chegue à população. Agora, se realmente, governador, não houver esse acordo, o senhor não vê problemas em alguns estados começarem a vacinação antes de outros, de forma não coordenada? Por exemplo, pessoas de um determinado estado voando ou indo atrás de outro estado para conseguir a vacinação ou um determinado imunizante específico? É claro que isto não é desejável. Agora, por outro lado, nós não podemos imaginar que todos ficarão parados. Então, esta pergunta, sem dúvida, é de altíssima importância a quem compete esta responsabilidade, que é exatamente o governo federal, nos termos da Lei 6259 de 1975. A pergunta seguinte é: se o governo federal não fizer, todos os governadores ficarão parados, esperando indefinidamente? Aí, claro que não, a própria lei exige. O SUS tripartite, ou seja, nós temos responsabilidade também. Se a esfera federal não cumprir, e repito, espero que cumpra e, sinceramente, acredito que fará, a partir desta reunião de ontem. Agora, se não fizer, infelizmente, nós teremos este cenário, que já aconteceu no que se refere ao tratamento ao coronavírus. Ou seja, a falta de uma coordenação nacional levou a que estados e municípios tivessem que se digladiar na arena internacional em busca de insumos. Então, esse cenário que você prospecta, infelizmente, é uma espécie de retrospecto, ou seja, já aconteceu. Não queremos que aconteça novamente. Agora, evidentemente, como gestores prudentes, no meu caso, não vou ficar parado esperando. Se o Ministério da Saúde aparecer com a vacina em fevereiro, março, AstraZeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna, a que for, ótimo. E aí iremos cuidar da nossa parte, segundo a lei, que é a parte da logística, da execução, e garantir, sim, que haja vacinação em massa e, com isso, nós possamos virar esta página tão difícil para a nossa nação. Governador do Maranhão, Flávio Dino, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Eu agradeço, bom dia.